Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Natália. Para quem não me conhece, eu sou a gerente de emergência, supervisora da residência de medicina de emergência do Odilon. E hoje a gente vai ter a primeira sessão didática aí, né, da nova turma do programa de residência de 2023. E um tema que é necessário nesse contexto, né, inicial, ou para quem também está começando no serviço, que é a avaliação inicial do paciente potencialmente grave, que nada mais é, né, do que, vocês vão entender melhor, do ABCDE. Passou direitinho aí, né? Quando a gente fala em avaliar inicialmente o paciente grave, né? Então, assim, o residente que está chegando, ou o médico que está começando a trabalhar na UPA, qual das duas imagens que vocês mais se sentem assim realizados, que parece com o médico que vocês querem ser, ou que é o que vocês esperam quando entram para trabalhar num serviço ou numa residência? Responde aí no chat para mim rapidinho, letra A ou letra B, que são a imagem aí que vocês se identificam mais. Eu não estou conseguindo ver aqui. Se alguém puder interagir comigo aí, como é que está sendo a resposta no chat? O pessoal se identifica mais com a imagem A ou B, quando pensa em ser um bom médico, um bom profissional, trabalhando na UPA, ou no primeiro ano de residência, no segundo ano, no terceiro ano. Nath, por enquanto as respostas são só A. Só A? É porque a moça está mais bonita, né? Com uniforme, esteto, luva. Essa é a imagem que todo mundo tem de querer ser um bom médico, estar atuando. E aí? Continuamos na letra A? Podemos fechar a enquete rápida aqui? Teve uma participação boa aí, Bela? Minha assistente? É a Bela que falou? Isso. Ó, 4 pessoas só. Nossa, que sucesso! Esse povo não está participando. Sucesso de vendas aqui. Abre o microfone e fala então, gente, A ou B, que é a imagem que vocês se identificam mais para parecer um bom profissional, um bom médico atuante aí na UPA. Tá ruim, né? Tá ruim de participação. Mas tá bom, vamos considerar que a maioria colocou A, né? E aí, o A é isso, né? O A, o paciente faleceu. Você está aplicando um choque, né? Nesse cenário aí, o paciente está em PCR. Então, não tem muito mais o que fazer, embora tenha um tanto de coisa para fazer, mas a chance de retorno, né, a circulação espontânea é menor do que o paciente aqui da letra B, né? Da letra B ainda tem um monte de coisa que a gente pode fazer, porque o paciente está ali, né, com contração muscular, ele está ali queixando dor, então, na verdade, é uma provocação mesmo, né, nessas duas imagens, que esse aqui é o médico que a gente quer ser, é o médico que chega no paciente quando ainda dá tempo de fazer alguma coisa, né, é o médico que perceba que ainda é tempo de eu fazer muitas coisas em cima dele, porque aqui, quando chega, já não tem muito não, né, a gente vai ter uma aula específica disso, tem sim um monte de coisa, mas nesse cenário que a gente está falando de entender que um paciente pode piorar ou saber identificar que ele está potencialmente grave, esse cenário aqui já era, né? O paciente já está grave, já está óbvio que está grave, porque ele nem está aqui mais, né? Então, é nesse sentido, essa provocação dessas duas imagens, e para abrir o assunto, né, que é a avaliação inicial do paciente potencialmente grave, porque a provocação, a PCR, né, a parada cardiorrespiratória, ela geralmente é precedida de sinais clínicos adversos, né, que até coloquei entre aspas aí, porque são sinais clínicos que a gente não pode deixar passar.
e que a gente precisa reconhecer esses sinais e tratá-los, e o ABCDE é uma ferramenta que nos ajuda, né? É um instrumento que pode reverter a PCR, pode fazer com que o paciente não chegue na PCR. Então, ABCDE, a gente vê muito falando no trauma, né? Hoje tem outras aplicabilidades desse mnemônico, mas para aqui a gente está falando no paciente na emergência, ou um paciente que você vai avaliar na urgência ou mesmo na enfermaria de clínica, qual que é a forma de sistematizar para a gente não deixar passar uma condição grave e esse paciente evoluir para PCR, né? A de airway, né? B de breathing, C de circulation, D de disability e E de exposure, e aí a gente vai passar por cada um desses, né? E por que falar disso agora? Porque geralmente o residente chega, né, ou o médico chega para trabalhar num serviço cheio de anseios, de dúvidas, não sabe o que faz primeiro, tem aquele tanto de paciente para olhar e não sabe quem olha primeiro. Então, esse é um instrumento necessário da gente falar nesse início, porque ele auxilia esse gerenciamento dessas condições de risco de vida em ordem de prioridade. Então, chega no final de semana, tem que olhar pacientes, né, dobrados, 10 a 14 pacientes cada um, como que você sabe qual que você vai discutir primeiro, qual que você vai avaliar primeiro, qual que você tem que interromper o preceptor e falar, preciso de ajuda, você tem que parar tudo aí, porque eu quero discutir esse caso. Então, o ABCDE vem nesse sentido de te mostrar essa condição de risco em ordem de prioridade. É um método estruturado para manter o paciente vivo, ele avalia, é uma avaliação à beira do leito, né? Detecta o paciente que está piorando ou que já chegou grave, e aí você precisa tomar providência, e através desse instrumento você ganha tempo para o diagnóstico definitivo. Por quê? Porque você vai tratando aquilo que realmente tem chance de matar o paciente, e nesse meio tempo que você consegue estabilizar, você ganha tempo para fazer o diagnóstico. Então, já falei, né, nós vamos passar por cada um dessas letrinhas e reforçar que esse é um instrumento que serve não só para avaliação inicial, né, então o paciente acabou de chegar na UPA, é uma ficha verde, vamos fazer o ABCDE dele, e aí peço exames, daqui a 2 horas vou reavaliar esse paciente, ABCDE de novo. A mesma coisa para o paciente que está no CTI, né, chego, tenho 10 leitos para avaliar, ABCDE em todo mundo, para ver qual desses pacientes que eu vou olhar primeiro, e depois, quando eu tiver que reavaliar esse paciente, depois de alguma medicação, algum procedimento, ABCDE de novo, ele serve para uma reavaliação completa também. Um ponto principal é a gente abordar o problema de uma letra antes da gente mover para a próxima etapa, né? E não só tratar, como acessar o efeito do tratamento. Então, chega um paciente que ele está com um corpo estranho na via aérea, eu preciso retirar o corpo estranho e avaliar se com a retirada o paciente vai, de fato, ter o ar entrando na via aérea e vai respirar melhor. Não adianta eu passar para a próxima letra, sendo que eu não resolvi a primeira, porque elas foram desenhadas dessa forma, porque sabidamente os acometimentos dessa letra A matam mais do que B, C, D e assim sucessivamente. Por isso que a gente não pode seguir, né, antes de tratar. E o que eu falei bastante, porque apliquei para os pacientes de clínica que tem que evoluir na dobrada, né, do final de semana, o ABCDE te ajuda naquele botão de pânico mesmo, né? Então, gosto de contar esse caso, quando eu era preceptora de clínica no final de semana, cheguei às 9 da manhã, quando foi meio-dia, a residente, que era a última a discutir, falou comigo, estou preocupada com um paciente, ele não está muito bem, não. E a gente chegou lá, ele estava chocado, precisava entubar. Então, esse era o caso que 9 horas da manhã, quando eu cheguei, ela tinha que ter passado na frente da fila ali de residentes a discutir e falado, olha, estou com uma prioridade. O ABCDE me preocupou, é um paciente que eu acho que eu preciso passar na frente dos outros porque está me preocupando. Então, pensar no ABCDE nesse sentido também. Dentro de um ambiente monitorizado, o ABCDE é muito importante, e dentro de ambientes que a gente tem uma equipe assistencial, porque se todo mundo conhece o ABCDE, ele economiza tempo e melhora a performance de todo mundo, já que a gente pode promover ações simultâneas, né? Vi um problema no ar, eu vou delegar alguma
função para algum colega, já vou seguir para o B e assim sucessivamente. É como se o desespero ficasse manejável. Mas, nossa, o que eu faço quando o paciente chega, respira, né, e faz o ABCDE, que ali as coisas vão ficando mais claras aonde você precisa agir, você vai agindo sistematicamente, facilita a abordagem do paciente e a tranquilidade da equipe. Então, o ABCDE estabelece uma noção de preocupação padrão entre todos os assistentes e aumenta a confiança e reduz um pouquinho da preocupação da gente ser responsável sozinho por uma doença grave, né? É todo mundo trabalhando junto e, através de seguir o ABCDE, fica mais fácil da pessoa comprar a sua ideia. Não, peraí, você quer entubar o paciente porque ele está saturando 20%? Porque a ABCDE, a gente tem que preocupar com a via aérea primeiro, se eu não preocupar, daqui a pouco esse paciente vai parar. Claro que entubar é um outro assunto à parte, mas só para dar um exemplo mesmo, né? E aí, 2 dicas importantes que a gente sempre aprende, né? Se você pergunta qual o seu nome para o paciente e a voz dele sai e ele te fala o nome dele corretamente, a gente já está rapidamente testando 3 letrinhas de maneira grosseira. Se a voz sai, significa que tem uma via aérea livre, né, para passagem do ar, e se ele consegue falar o nome dele, significa que, com certeza, o ar está chegando direitinho no pulmão para ele raciocinar sobre isso, e ele tem um neurológico bom, porque ele entendeu a sua pergunta, né? Então, é sempre bom começar a abordagem com a pergunta do nome. E uma outra dica boa é o oxímetro, que agora a gente tem bem mais disponível, né? Se você coloca o oxímetro e te dá uma saturação boa, isso significa que o ar está chegando no pulmão e a circulação dele está ok, a ponto de te mostrar que está até pegando o saturímetro. Lógico, né, gente? Isso de maneira grosseira, mas são 2 coisas que, num primeiro contato, você já pode ir fazendo enquanto você está fazendo as outras etapas, que já é meio caminho andado. E aí, esse chart, eu gosto dele porque ele te fala o que você tem que examinar, qual que é a intervenção que você precisa tomar e com qual objetivo em cada letrinha. Nós vamos passar rapidamente e, antes disso, sempre reforçar, né, que você não vai fazer o ABCDE em ninguém se a sua segurança estiver comprometida. Então, lembrar, isso vale mais para o ambiente de pré-hospitalar, mas não infrequente a gente vê profissionais de saúde em situações de risco dentro de ambiente de trabalho, né? Paciente agressivo, super agitado, você não vai lá se expor para fazer o ABCDE se estiver correndo risco dele te fazer uma agressão física. Então, lembrar que em alguns momentos a gente precisa recuar e pensar, né? Sempre, em alguns momentos não, sempre, a gente precisa pensar na nossa segurança primeiro. E aí, letra A, então, o que a gente avalia? Sons respiratórios, posição da cabeça, presença de corpo estranho, se tem fluidos, se tem secreção, se tem presença de edema. Edema é frequentemente esquecido, né? Então, fazer uroscopia, abre a boca, avalia a via aérea mesmo. Por quê? O que pode acontecer? O paciente pode estar rebaixado e a língua pode estar caída, né? Então, pode ter uma obstrução pela própria língua do paciente. E aqui, rapidamente, a gente já pode fazer uma intervenção, como, por exemplo, passar a Guedel, que isso na emergência é bem comum, mas que a gente tem que lembrar, né, que ele existe, bem como fazer intervenções como abertura, né, a posição de head tilt, do chin lift, jaw thrust, que são manobras para a gente diminuir essa obstrução e aumentar a passagem de ar, né? Virar o paciente para o lado, ou mesmo aspirar, retirar o corpo estranho com algum instrumento, ou em situações que a gente está fora do hospital até com manobras ou com a mão. Pensar, talvez, já começar oxigênio, com o objetivo principal da letra A de ter uma via aérea patente, né? Lembrar de alguns sinais que falam para a gente de longe, assim, que pode ter alguma obstrução, que é o tórax paradoxal e movimentos abdominais. Isso já pode estar acontecendo como uma tentativa de vencer a obstrução. Então, se a gente vai direto no pulmão, esquece que alto pode estar com alguma obstrução que precisa de intervenção. A cor da pele, né, cianose, pode já significar
obstrução alta, e escutar os sinais, né? Tanto do nível da obstrução, colocar o esteto ali mesmo, na região cervical, né? Ver se tem estridor, quando está escutando o pulmão, pensar sibilos expiratórios, tudo isso pode significar uma via aérea parcialmente obstruída, e ver a saída de ar em caso de sons inaudíveis, né? Além de observar a expansão torácica, auscultar, que é o que a gente faz para todo paciente. Na letra B, né, que é o briefing, já é mais, não via aérea alta, mas a via aérea baixa. Então, pensar, né, olhar para o paciente, não é infrequente médicos antigos ou acadêmicos, residentes, esquecerem de olhar frequência respiratória, né, é um dos sinais vitais amplamente esquecidos. Então, olhar para o paciente, contar a frequência respiratória, auscultar, né, sentir ali pela face do paciente, será que ele está com esforço, e os outros sinais que a gente sempre vê, né? Os sons respiratórios, presença de enfisema subcutâneo, simetria do movimento torácico, pensando em casos mais graves, né, de pneumotórax, desvio da traqueia, muitas vezes com auxílio do raio-x mesmo, né? O ultrassom é um parceiro para avaliar a letra B, distensão jugular e cianose também. E aí, qual que é a intervenção que a gente vai fazer? Mudar o paciente de posição, já instalar o oxigênio, se for um pneumotórax, já providenciar, né, o início da abordagem, alguma terapia inalatória, se a gente auscultar que tem sinais de sibilo, um paciente asmático, por exemplo, ou algumas vezes se está sem condições de respiração espontânea, já pensar até na ventilação com PANHU. Então, é bom da intervenção daqui do lado para a gente lembrar, opa, a letra B está me preocupando, deixa eu providenciar a intervenção que eu preciso imediatamente, sem pular para a próxima letra, né? E o que a gente quer ao final? Uma oxigenação e uma ventilação suficiente, seja com qual intervenção que eu vou precisar. Então, nesse momento, a gente está entendendo que a gente tem uma equipe e nós vamos buscar essa equipe para providenciar o que o paciente precisa. Se eu estou na sala verde da UPA, eu vou, né, atrás da sala amarela ou da sala vermelha, e se eu estou na sala vermelha, eu vou orientar a minha equipe no material que eu preciso. Pensar, né, do ver, olhar, sentir os sinais de sofrimento, como eu falei, né, suor, esforço, uso do abdômen, a taquipneia, né, de novo, reforçando, é um sinal de piora e frequentemente não tem a presença de frequência respiratória nos prontuários, então isso é uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Ritmo, simetria, profundidade da ventilação, lembrar que a gente quer um mínimo de 88% de saturação, mas 88% em alguns casos já passou de sinal de alerta mesmo. Lembrar que saturímetro não é capnógrafo, né? Então, o que a gente está vendo ali demora um tempo para a curva pegar, então tem que conferir, não é colocar e já sair desesperado, e que também o que às vezes está vendo no paciente vai demorar a repercutir ali no saturímetro, que não é imediato. E algumas vezes a gente vai precisar de gasometria arterial para conferir essa efetividade da função respiratória, conferir se o saturímetro é isso mesmo, e ter mais dados. Na letra C, de circulation, né? Então, lembrar, também frequentemente esquecido, né? Palpar pulso, fala muito para a gente da condição do paciente, não só se ele está presente, mas, né, com certeza precisa ver se ele está presente, mas a qualidade, né? Pulso cheio, não é para todo mundo virar cardio aqui, saber falar detalhes do pulso, mas um mínimo de simetria, se está cheio, se está pulso mais fino, é básico nesse primeiro atendimento. Frequência cardíaca, pressão e perfusão capilar, né? Lembrar muito da perfusão capilar. Muitas vezes o saturímetro vai dar ok, mas a perfusão está diminuída, né? A gente sempre reforça isso na aula de sepsis, mas pressiona por 10 segundos, solta e vê se está menos ou mais de 3 segundos. Está demorando mais de 3 segundos, é um sinal de alerta, a gente precisa ficar atento porque alguma coisa está acontecendo, ou pelo menos descartar o porquê dele estar com essa redução de perfusão. Algum sinal de sangramento, né? A gente também aborda na letra C, cor da pele, suor, temperatura, aqui já falando mais a respeito da condição geral do paciente que pode estar evoluindo com choque, né? E o importante do choque é lembrar que a hipotensão é um sinal tardio de redução do débito cardíaco.
né? A taquicardia é um sinal super importante e ele precede a hipotensão em muitos casos, e na maioria dos casos de choque aí. Então, a taquicardia não pode ser desprezada. A intervenção que a gente faz aqui de imediato, não, então chegou, está hipotenso, acesso venoso, vamos correr um volume, se não tiver nenhuma contraindicação, né? Está sangrando, vamos controlar o sangramento. Está com uma hipotensão grave, que volume já não vai ser suficiente, às vezes a gente vai começar volume providenciar aminas, né? E transfusão, dependendo do caso, se for trauma, se for um choque hemorrágico. E aí o objetivo que a gente quer é a estabilização hemodinâmica. Então, um paciente que não está estável hemodinamicamente precisa incomodar, a gente precisa pedir ajuda para esse paciente, precisa fazer uma intervenção e reacertar essa intervenção. Na letra D, né, o disability lembra muito de neurológico, e aqui junto não esquecer de medir a glicemia. Basicamente, nós vamos fazer o Glasgow, avaliar o nível de consciência, né, se responde à dor, se está inconsciente, como que está. Não esquecer das pupilas, que outro ponto também, que é frequentemente esquecido nesse início, né, a pupila pode revelar muita informação do paciente, principalmente reatividade e simetria. Exame neurológico básico, postura e, em alguns casos, pensar em toxicológico. As intervenções, né? Geralmente, quando o D está com problema, a intervenção do ABC é que vão resolver o D, né? Muitas vezes o paciente vai estar inconsciente porque está hipotenso, vai estar inconsciente porque está hipoxêmico, e é resolvendo lá atrás que a gente vai melhorar isso, né? Glicose, se for o caso de hipoglicemia, e antídotos que cabem mais para os pacientes intoxicados. E o que a gente quer de objetivo é a avaliação do estado neurológico, é que o paciente melhore, né? Se ele está rebaixado, a gente quer que ele retome o nível de consciência basal. Na letra E, para esse início, não esquecer principalmente da temperatura, mas é a hora de fazer o exame físico da cabeça aos pés mesmo, coletar a história, né? Descartar edemas, expor a pele, ver se não tem alguma ferida, sinal de abuso de droga, alguma mudança de pele, sinal de infecção. Então, esse é o momento de fazer o exame todo, né? E através de intervenções, principalmente, né? Tá com febre, vou medicar, tá hipotérmico, vou aquecer, e aqui é guiar pela causa. Ah, eu vi que tem uma infecção, tá hipotenso, tá taquicárdico, então realmente parece ser uma sepse, a terapia guiada vai ser iniciar o protocolo de sepse. Então é aqui que você traz outros sintomas e vai manejar específico pela condição clínica que o paciente tem, né? Aqui, mas o ABCDE não tem nada de evidência, você está falando isso, mas é bom mesmo? Bom, o que a gente sabe é o que traz diferença é tratar aquilo, a condição clínica que o paciente tem. Se o ABCDE dele está ruim por conta de sepse, o ABCDE vai ajudar a identificar a sepse e é tratando a sepse que esse paciente vai melhorar. E aí, falando nisso, né, mais para o lado da evidência mesmo, e do porquê, a Nath está falando que a ABCDE é bom, a gente vai usar, não estou convencido ainda. O que será que a gente, que mais você pode falar sobre o ABCDE para a gente saber que ele é bom mesmo, né? O ABCDE nada mais é, e isso ficou mais claro, do que um tracking trigger, né? O que é isso? É um instrumento que você identifica o problema e já quer realizar e agir para obter uma resposta. 1/3 dos pacientes morre por falta de monitorização, são os dados que os instrumentos de ABCDE trazem para a gente. Ou seja, eu faço o ABCDE, eu detecto o problema, mas depois eu não reavalio, eu não refaço o ABCDE para ver se o paciente realmente melhorou. Então, 1/3, né, é muito, né, gente? É pensar que a cada 3 pacientes que a gente atende, um vai morrer porque não foi reavaliado adequadamente. E aí, falando nisso, trazer o quanto que o NILS é importante, né? Muito casado com a BCDE e esse sistema de tracking trigger. Por quê? Avaliar o paciente agudo não faz diferença se você avaliar só e não fazer mais nada. A gente precisa acompanhar esses parâmetros do paciente de uma maneira contínua, né? A gente precisa saber que existem pacientes que deveriam estar na sala vermelha e estão fora, né? Precisa de pacientes que deveriam estar no CTI e que não estão.
E muitas vezes, como o médico faz só a ABCDE da chegada e o paciente piora e ninguém vê, o ABCDE não é suficiente. Então, o instrumento NILS, ele traz isso, de garantir o reconhecimento da gravidade, para, com isso, adaptar o atendimento para ser mais apropriado possível, seja de ambiente físico ou de estrutura que o paciente precisa para melhorar. Então, o NILS nada mais é do que um score que pega tudo isso que a gente aprendeu, que a gente precisa fazer no ABCDE, e traz pontuações de acordo com o parâmetro. Então, frequência respiratória menor do que 8, está aqui vermelhinho. Para o NILS é um sinal de alerta. Por quê? Essas colunas vermelhas para o NILS são sinais de alerta, tipo, assim, ó, fica de olho, que é uma condição grave em um órgão isolado, em um item isolado, e a gente provavelmente vai precisar agir, né? Saturação, pressão, frequência cardíaca, nível de consciência e temperatura. Ou seja, ABCDE, né? Até coloquei aqui para depois eu volto, ó. Então, ABCDE, A mais B é o quê? Via aérea e avaliação da via aérea inferior, né? Então, é frequência respiratória e saturação. Letra C, frequência cardíaca e pressão. Letra D, nível de consciência. E letra E, temperatura. Ou seja, alguém pegou o ABCDE, né, estudou esse ABCDE e fez um estudo grande, na verdade, né, mais de 40 mil pacientes, e agregou pontuação para cada variação desses itens que a gente está falando. E o que isso significa? Te dá mais tranquilidade, te guia melhor sobre o que fazer com esse paciente depois de você ter feito o ABCDE. Se você tem um NILS de 0 a 4, o risco desse paciente é baixo. Então, você vai guiar o que você vai fazer nos próximos passos de acordo com a condição clínica do paciente. Se você tem um score de 3 em um parâmetro individual, igual eu mostrei, né? É um paciente que está hipotenso, é um paciente que está bradicárdico, é um paciente que está muito taquicárdico, é um paciente que está muito hipertenso, ou é um paciente que está respirando mais rápido, ou está respirando quase nada, é um paciente que está hipotérmico, ou, pegando o nível de consciência, aqui não mostrou, é um paciente que está com alteração importante do nível de consciência. Esse paciente é um risco baixo para médio, ou seja, a gente precisa de fazer uma resposta urgente em cima desse paciente, porque se a gente não fizer nada, ele corre risco de vida, ele corre risco de evoluir para PCR. Se a gente tem um NILS de 5 a 7, a gente tem um risco médio, né? Então, também, a gente vai precisar acionar um time de urgência ali, uma equipe de assistência urgente para que esse paciente não evolua para PCR. Se a gente tem um NILS de 7 ou mais, já é um risco clínico alto, e a gente talvez precise de uma resposta emergencial. Talvez a gente vai ter que correr com esse paciente para a sala vermelha, né? Na maioria das vezes a gente precisa de um time de resposta mais rápido. E o NILS, ele guia, inclusive, em quanto tempo você precisa reavaliar esse paciente, né? Então, o NILS de 7 é um paciente para monitorização contínua dos dados vitais. O ideal, pelo NILS, é que esse paciente fique em ambiente monitorizado, ou, pelo menos, seja reavaliado mais rapidamente, o médico ao lado do paciente, para ver se a intervenção que eu estou fazendo, de fato, vai melhorar. E assim ele vai guiando de acordo com o valor do NILS, em quanto tempo você precisa reavaliar, né? Aquele paciente que a gente fica angustiado no final de semana lá na enfermaria, ah, meu Deus, eu vou embora, mas eu não sei se vai acontecer alguma coisa. O NILS pode te confirmar que você está preocupado de maneira correta, ou ele pode te aliviar. Não, calma, o NILS dele deu 0. Então, assim, a chance dele piorar nas próximas 12 horas é muito pequena. Passa o caso para o plantonista, reavaliar. Então, ele traz uma certa tranquilidade, ou ele te organiza o desespero, né? O NILS veio do Royal College, né? E muito casado com o Royal College, por isso que a gente está tendo essa primeira sessão sobre isso, é que a EPA, né? E aí a gente vai falar mais sobre ensino baseado em competências, que também tem tudo a ver com o Canadá, com o Royal College, qual que é a primeira atividade profissional confiável? Em que a gente quer confiar primeiro em quem está chegando para trabalhar na UPA ou em quem está chegando para ser residente?
em saber reconhecer um paciente crítico e instável, mobilizando a equipe de cuidados, seja técnico de enfermagem, enfermeiro, médicos, físio, supervisor, chamando o preceptor, para começar o suporte básico de vida. Essa é a primeira atividade que a gente quer confiar a vocês, né? Então, ao final desse, a gente ainda não estipulou tempo, né? Mas vamos lá, primeiro mês de residente, a gente quer que você saiba reconhecer um paciente crítico e, por isso, você precisa, o primeiro passo é identificar o que tem de grave nesse paciente e o que fazer depois. Ah, mas ele está parado, eu ainda não tive aula de suporte avançado. Você tem que saber chamar ajuda e saber quem resolva, né? Então, o primeiro passo é saber chamar e saber identificar. De pontos-chave, né, de mensagem-chave do ABCDE, que é muito casado com o NILS, eles ajudam a gente a controlar a ansiedade, né? Dicas importantes, exames complementares, né, gaso arterial e o probe do ultrassom, eles não são o terceiro braço na avaliação, então muitas vezes as pessoas focam em fazer uma gaso antes mesmo de medir uma saturação, isso é um ponto que a gente gosta de falar logo de início. A síndrome é mais importante que o diagnóstico. Se você faz o ABCDE bem feito e organiza, estrutura e sistematiza aquele paciente, o diagnóstico vai ser uma coisa secundária. Então, o ABCDE traz essa noção. E o ABCDE do cenário é muito importante. Então, como eu disse, né, e reforço, está de plantão no CTI, você tem 10 pacientes para avaliar, qual que eu olho primeiro? ABCDE do cenário, né? ABCDE do plantão, ABCDE dos meus 14 pacientes. Dou uma olhadinha, faço ABCDE em todo mundo e vejo quem está mais grave para começar a ver ele primeiro. Então, ele traz essa noção de gestão. E aqui, para finalizar, né, a gente está implementando isso na UPA do Odilon, que é muito essa aula, né, muito isso que eu acabei de falar. O NILS, ele ganha uma pontuação por cor, aqui deu para ver, né, se é branquinho é 0, amarelinho 1, laranja 2 e vermelho 3. E ele segue o ABCDE. Então, A mais B, depois passa para o C, e depois desce para o D, por último E. E a partir do número do NILS, a gente define a prioridade do paciente. Isso aqui já é adaptado à nossa realidade, né? Então, o caminho do ABCDE e o nível de prioridade. O NILS de 1 a 4, se eu sou um médico que estou atendendo ficha verde na porta, 1 a 4 me dá uma prioridade baixa, ou seja, eu tenho até 4 horas para reavaliar esse paciente. 5 a 6 eu não posso esperar 4 horas, eu tenho que me programar para parar de puxar a ficha em algum momento e reavaliar esse paciente dentro de 1 hora, porque corre a chance dele piorar. E maior do que 7, não dá para eu chamar outro paciente. Eu vou parar tudo, eu vou ficar por conta desse paciente, porque dentro de 15 minutos eu tenho que reavaliá-lo para ver se o que eu estou fazendo realmente está fazendo diferença. Então, é um guia aí, acho que muito válido para esse início do como organizar-se no plantão, como organizar-se nas tarefas, e trazendo o porquê da empolgação com o NILS e uma microparte sobre por que o Royal College e várias outras, né, tem o programa CEPS nas UPAs que aderiu ao NILS, porque tem vários hospitais usando o NILS como já na classificação de risco, porque o NILS, que é a tradução, né, National Early Warning Score, é um preditor de mortalidade validado, recomendado e usado para rastrear em muitos hospitais, né, no NHS, que é o Sistema de Saúde Público do Reino Unido, e o motivo foi porque esse estudo foi feito em 2 anos, com 40 mil pacientes, e ele trouxe informações importantes, né? Lá parece que os pacientes, a gente tem que fazer esse estudo aqui na nossa realidade, né? Mas o NILS de admissão foi 4, tem a diferença de NILS 1 e NILS 2, que é basicamente paciente com insuficiência respiratória crônica, mas ele traz para a gente que dos pacientes que morreram, né, a maioria dos pacientes tinham um NILS mais alto, né? Então, mostrando para a gente que o NILS mais alto, ele tem uma especificidade boa, né, para a gente pensar, ele é um preditor bom, na verdade, de mortalidade, né? É isso, faltou o slide aqui de obrigado. Agora vamos para a discussão e para as dúvidas. Acho que eu vou parar de gravar aqui.